Você se formou como bombeiro civil e conseguiu sua primeira oportunidade de trabalho após muito esforço. Tá, e agora? O que você faz dentro de uma empresa? Vem comigo. Senhores, bom dia. Eu cheguei do trabalho há pouco tempo. Diego Souza aqui novamente. Hoje eu fiz algumas anotações que eu quero falar com vocês sobre como é o começo do bombeiro civil dentro de uma empresa. Tudo bem? Pessoal, a primeira parte que é o que ninguém fala, a recepção. A recepção do bombeiro civil nem sempre é tão calorosa como a gente espera. Aquele pensamento, sou bombeiro civil, me formei, vou trabalhar na empresa com outros bombeiros e vou ser bem recebido. Infelizmente isso é uma ilusão na maioria dos casos. Por quê? O bombeiro civil tem o costume de ver o companheiro de trabalho como um rival. Então quando você chega numa empresa, até você ter um tempo de casa, conhecer o pessoal, você acaba sendo visto como mais como um rival do que como um amigo. Então não estranhe se você começar a trabalhar numa empresa e você não ser tão bem visto, tão bem quisto assim de começo. Tudo bem? Então essa é a primeira dica. Bom, pessoal, em relação ao trabalho, independente da empresa que você ficar, você tem que fazer o quê? Algumas coisas básicas do bombeiro civil. Então vamos começar pela apresentação. Mulheres, cabelo preso, homens, barba. Por quê? Tem muito bombeiro civil que cisma em trabalhar barbudo. Fica feio. As empresas não aceitam, e mesmo que por algum motivo o seu gestor acabe aceitando, fica feio perante outras pessoas. Por exemplo, no shopping, os clientes, fica feio. Numa indústria, os outros funcionários olham, fica feio, porque o bombeiro civil é visto como exemplo. Tudo bem? E por favor, pessoal, camisa para dentro. Tem muito bombeiro civil que tem mania de andar com a camisa para fora da calça. Principalmente bombeiros civis mais antigos. Não façam isso, pessoal. Fica extremamente fora do padrão. Tudo bem? Em relação à passagem de serviço, testar o rádio HT sempre. Fazer o que nós chamamos de teste de QSA, que é o teste de intensidade. Você pode fazer com uma central de monitoramento, ou você pode fazer um HT para o outro. Enquanto sua rendição ainda não foi embora, aproveite isso, teste o rádio com essa outra pessoa, com esse outro bombeiro, tudo bem? Mas a pior coisa numa ocorrência é você descobrir que seu rádio não está pegando, certo? Molho de chaves. Bombeiro civil sempre anda com molho de chaves, da casa de bomba, da baia, da sala de treinamento. Confira sempre a chave de vocês, certo? Livro de plantão, pessoal, façam o livro de plantão sempre. Deixe ele rico em detalhes, porque ali vai ter que estar contido toda a informação do seu plantão. E assim não corre risco do outro bombeiro ficar te ligando em casa porque não entendeu alguma informação, porque está no livro de plantão com letra legível. Tudo bem? Outra coisa, leiam os e-mails sempre, porque ali você sabe o que aconteceu e o que irá acontecer, que tem as atividades programadas. Então sempre leiam o livro de plantão, tá certo? Isso tudo faz parte da sua passagem de serviço, o seu início de plantão. Tudo bem? Procure conhecer dentro da empresa regras de ouro. Muito importante você conhecer as regras de ouro, até porque o bombeiro civil fala muito isso em DDS, e o bombeiro civil é visto como referência, como um exemplo das regras de ouro a ser seguidas. E muitos funcionários vão tirar essas dúvidas das regras de ouro com você. Procedimentos internos. Procure conhecer, quando você entra numa empresa, todos os procedimentos internos que existem. Tudo bem? Como eu falei, você é referência, você é o exemplo. E assim você não fica nem um pouco perdido dentro do procedimento interno daquela empresa. PAI. O plano de atendimento à emergência da empresa. Procure conhecer o PAI da empresa, certo? Toda a sua atividade, todo o seu protocolo de emergência vai ser baseado no PAI, ok? Por quê? Porque o bombeiro civil é o responsável pela emergência. O bombeiro civil, ele está no centro de tudo. Medicina do trabalho, vigilância patrimonial. O que eu quero dizer com isso? O bombeiro civil trabalha 24 horas, certo? Em algumas empresas, a medicina do trabalho, por exemplo, vai ser dispensada, vai ficar só o bombeiro responsável pela emergência. O bombeiro civil vai ser o responsável por dispensar um funcionário. O bombeiro civil vai ser o responsável por chamar apoio externo, se precisar ou não. Toda avaliação é dele. Ele vai comandar a brigada, ele vai comandar qualquer tipo de emergência, certo? Pessoal, aprenda o código Q. Eu sei que no curso é muito rápido. Aprenda o código Q, a gente tem na internet. Baixe o código Q, faça uma tabelinha de cola para você. Por quê? Você vai falar com a central de monitoramento, código Q. Vai falar com a vigilância patrimonial, que geralmente trabalha lado a lado com o bombeiro civil,
é código Q. Em algumas empresas até a medicina do trabalho fala em código Q. Tudo bem? Então aprendam o código Q. Atenção nas inspeções de rotina, checklist e planilhas. Por quê? Não façam planilhas de qualquer jeito, não preencham de qualquer jeito, não coloquem dados falsos. Checklist da viatura, checklist de qualquer equipamento, façam ele de verdade, façam em todo o plantão. É uma rotina do bombeiro civil. Não fique acomodado ou pegue o último dia do mês e faça todo o checklist com dados falsos. Porque se tiver uma auditoria, for pego o seu checklist com o seu nome, é a sua responsabilidade. Se tiver uma ocorrência e algo der errado porque no checklist você colocou que está ok e não está, é sua responsabilidade. O bombeiro civil responde pelo que ele faz e pelo que ele não faz. Certo? Pessoal, aprenda o básico do pacote Office se você tem dificuldade. Ah, mas eu não tenho computador em casa. Baixa no celular, a gente faz tudo pelo celular hoje em dia. Esse vídeo mesmo estou gravando com vocês pelo celular. Por quê? O bombeiro civil tudo ele vai fazer com o pacote Office. Relatório em Word, apresentação, PowerPoint. Checklist, planilha. Fluxograma da brigada, planilha. Tudo bem? Então aprenda. Se você tem dificuldade, aprenda. Seja sincero com o seu gestor se estiver entrando na empresa, mas aprenda. Demonstre interesse em aprender. Tudo bem? Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Leitura da planta. O que acontece? Em muitas empresas você vai receber uma planta da área que for sua. Eu não sei como é que vai ser na sua empresa. Não sei se você vai ter uma área fixa, se você vai mesclar, vai ter rodízio de área, mas não importa. Você vai fazer a parte do AVCB, por exemplo, com uma planta da área. Aprenda a ler a planta. Uma dica, IT quadro, simbologia, tudo bem? Para você conseguir ler os símbolos gráficos, para você conseguir entender a planta, certo? Então, se você está pensando em entrar numa empresa, você começou agora, se atente a isso também, tudo bem? Procure conhecer os equipamentos da empresa de vocês. Eu tenho certeza que nessa foto aqui que eu vou mostrar, tem muitos equipamentos que você, como bombeiro civil, não conhece, não viu no curso e não pesquisou na internet. Procure conhecer todos os equipamentos da sua empresa. Pessoal, se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, deixa aqui nos comentários que eu irei fazer mais vídeos explicando passo a passo, em todos os detalhes, realmente o que o bombeiro civil faz dentro de uma empresa. Porque acredite, é muita coisa. Tem muitas áreas que o bombeiro civil trabalha, como porto, indústria, shopping e prédio administrativo, tudo bem? Então, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço.